Olá, graça e paz, tudo bom com você? Neste vídeo eu quero meditar com você no Salmo 23, salmo muito conhecido de todos. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é um salmo muito conhecido de todo crente em Jesus Cristo, até mesmo daquele que não é crente, daquele que ainda não serve a Jesus, conhece a mensagem do Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por Davi quando ele já era bem idoso, e este salmo reflete a confiança que Davi tinha em Deus. Do que trata este salmo? Ele trata do grande pastor, que é Deus, que é o Senhor, que cuida das suas ovelhas, que são o seu povo. Infelizmente, a maioria das pessoas conhece apenas o salmo do pastor, conhece apenas a poesia do Salmo 23. Mas pouca gente conhece o pastor do salmo, pouca gente conhece o pastor do salmo na prática, porque pouca gente desfruta de comunhão com esse pastor. Apenas conhece a poesia, o Senhor é meu pastor, né? Apenas conhece as palavras, mas não tem comunhão com esse pastor. Então, é preciso que a gente, além de conhecer a poesia do Salmo, a gente também conheça o pastor que é apresentado no Salmo, que a gente busque desfrutar de comunhão com ele. Então, aqui temos a relação pastor-ovelha. Isso chama a nossa atenção para que haja uma relação crente e Deus, crente e o Senhor, que o crente se relacione com o Senhor. No Salmo 23, Davi explica que se seguirmos ao Senhor e se nós confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, o Salmo começa com a expressão o Senhor é. O Senhor é. Quem é o Senhor? Ele é Deus Jeová, o Deus que fez uma aliança com Israel, sua igreja. O Antigo Testamento revela vários nomes compostos de Deus e eles refletem o conteúdo deste salmo. Então, o que é que a gente vê nesse salmo e que a gente pode relacionar o conteúdo do salmo com vários nomes compostos de Deus? O salmo aqui fala que o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará, ou ele não me faltará. Ele não me faltará, ele não me abandonará, ele não me deixará porque ele é o meu pastor. E então, depois o salmo diz, nada me faltará. E aí a gente lembra do nome composto do Senhor, que é Jeová Jiré, que é o Senhor proverá. Então, o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele é o meu Javé Jiré, alguns chamam Jeová, né? Então eu vou chamar Javé. Né? Então, Javé Jiré, que significa que o Senhor proverá. Depois, Davi diz que o Senhor o conduz à água de descanso. Isso nos lembra que o Senhor é o Javé Shalom, que ele é o Senhor da paz. Mas adiante Davi diz, ele refrigera a minha alma. Aqui ele é o Javé Rafá, o Senhor que nos sara. Depois ele guia Davi pelas veredas da justiça. Ele é o Javé Tzidkenu, que é o Senhor que é nossa justiça, aquele que faz justiça em prol do seu povo, aquele que defende o seu povo. Depois Davi diz, tu estás comigo. Ele aqui é o Javé Shammah, é o Deus que está presente conosco, com o seu povo. Lembrando aqui aquelas palavras de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é o nosso Javé Shammah. Ele está conosco sempre, hoje, amanhã, depois e sempre. E então Davi diz que o Senhor prepara uma mesa para ele na presença dos meus adversários. Aqui nós temos
Deus como sendo Javé Nissi, o Senhor que é a minha bandeira. É aquele que me protege, aquele que me abençoa mesmo na presença dos meus adversários. E finalmente Davi diz, unges-me a cabeça com óleo, aqui o Senhor é o Javé Mekadesh, é o Senhor que santifica. Então, esses nomes compostos de Deus revelam o conteúdo do Salmo 23, que a gente acabou de ver. Então, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Então, se o Senhor é o meu pastor, ele é pastor da minha vida, o que é que eu sou? Eu sou uma ovelha. Então, a Bíblia compara os cristãos a ovelhas. E o próprio Senhor Jesus chamou seus discípulos de ovelhas. E o Novo Testamento aplica o título divino de pastor a Jesus, quando ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. E o apóstolo Pedro, também se referindo a Cristo, chama de o supremo pastor. Quando Pedro diz, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da vida, ou de glória. Então veja, tanto Jesus, no Novo Testamento, é chamado de pastor, ele detém para si esse título divino de pastor, porque no Antigo Testamento o pastor é Javé, é o Deus de Israel. No Novo Testamento, esse título divino é aplicado a Jesus. Então, Jesus é o pastor da sua igreja. E a sua igreja, o que ela é? Um rebanho de ovelhas. Ele é pastor e nós somos suas ovelhas. Davi afirma que o Senhor é seu pastor. E então, em seguida, ele diz, se o Senhor é o meu pastor, logo nada me faltará. O que significa esse nada me faltará? Se você olhar hoje, por exemplo, para a teologia da prosperidade, que é muito propalada aí no rádio, sobretudo na televisão, aí, tem vários pastores pregando essa doutrina, pastores e igrejas. Você tem aí a Igreja Universal com a turma do Adir Macedo, você tem a Igreja Internacional da Graça com a turma do R.R. Soares, você tem a Igreja Mundial do Poder de Deus com a turma do Valdemiro Santiago, você tem a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo com a turma do Silver Malafaia. Todo esse pessoal, entre outros, ensina a teologia da prosperidade. Né? Então, para eles, essa expressão nada me faltará significa nada mais nada menos de que Deus nos abençoará com coisas terrenas, com coisas materiais. Esse pessoal olha para as bênçãos do Senhor apenas como bênçãos materiais. Esse pessoal não consegue ter a visão de que a principal prioridade do Senhor é nos abençoar com as bênçãos espirituais. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, bendito seja Deus que nos tenha abençoado, seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, a prioridade de Deus é nos abençoar com as bênçãos espirituais. Certamente que Deus pode nos abençoar com bênçãos materiais, com bênçãos financeiras. Ele tem feito isso com muitos crentes, mas a sua prioridade é nos abençoar com as coisas espirituais. É essa a prioridade do Senhor. Então esse pessoal da teologia da prosperidade, quando lê nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse pessoal pensa assim, se o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, então não vai me faltar o carro do ano, não vai me faltar a casa própria e até mesmo uma casa extra lá na praia, não vai me faltar um cartão de crédito com um saldo bancário avantajado, não vai me faltar roupa das melhores grifes, não vai me faltar sempre oportunidade para viajar pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, quando esse pessoal da teologia da prosperidade pensa que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então esse nada me faltará tem a ver apenas com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas. Certamente que Deus pode nos abençoar com o carro do ano, com a casa própria, com a casa na praia, com a conta bancária avantajada. Ele pode nos dar a oportunidade de viajar pela Europa, Estados Unidos. Ele pode fazer isso. Mas o problema é que ele não tem prometido isso. Ele não tem prometido uma vida de luxo, de riqueza, para ninguém. Ele pode, por sua graça, conceder isso a algumas pessoas, e ele tem feito, mas ele não promete fazer isso por todo mundo, ele não promete dar isso a todo mundo. A Bíblia, a história da igreja, está cheia de gente fiel ao Senhor que teve uma vida apertada, que teve uma vida difícil. Então vem esse pessoal da teologia da prosperidade e busca adulterar aquilo que a Bíblia ensina. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse nada a que Davi se refere tem a ver com as bênçãos de Cristo
que não faltarão ao crente, visto que Cristo é o nosso pastor, que ele cuida de nós. Então, o próprio Salmo diz o que é que não vai nos faltar. E Davi diz, o Senhor é meu pastor, e não vai me faltar descanso, não vai me faltar refrigério, não vai me faltar direção, não vai me faltar companhia, não vai me faltar consolação, não vai me faltar sustento, não vai me faltar alegria. Essas coisas não vão faltar. É isso que o Salmo promete. São essas as bênçãos que o Salmo promete. E não as bênçãos terrenas, materiais, conforme a turma da teologia da prosperidade tem ensinado. Quando a igreja de Deus segue seu pastor e confia nele, ela tem tudo de que precisa e não carece de coisa alguma para viver adequadamente. Então, veja, o Senhor promete suprir as necessidades da igreja. O Senhor não promete fazer a igreja rica, promete suprir as necessidades da igreja. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, da mesma forma Jesus, como nosso pastor, cuida de nós porque ele nos ama e deseja que nós o glorifiquemos. Esses cuidados certamente envolvem bens materiais. Claro, né? Acabei de dizer que Deus pode nos abençoar com bênçãos materiais, com um bom emprego, com um bom salário, com uma boa conta bancária, com um carro do ano, com a casa própria. Deus pode nos abençoar, ele tem feito isso por muita gente. Mas, sua principal prioridade, meu irmão, a principal prioridade de Deus é nos abençoar com bênçãos espirituais, com as bênçãos de Cristo. Com bênçãos como descanso, refrigério, direção, companhia, consolação e alegria. São essas as principais bênçãos que Deus promete para aquele que o serve. E então, Davi, chegando no versículo 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Davi aqui diz que não teme, ainda que passe por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis e por lugares difíceis. Mas qual foi a razão de Davi ter dito isso? Que não temeria a nada. Porque ele diz assim, porque tu és o meu Javé Chamar, tu estás comigo, e por isso que eu não temo coisa alguma. Então, veja que Davi não temia, não é porque Davi era um guerreiro e sabia manusear bem a sua espada, e quem quisesse se meter besta com ele ia se dar mal. Essa não era a confiança de Davi, não era uma autoconfiança na sua habilidade, na sua destreza. A confiança de Davi estava no Javé Chamar, estava no Senhor que está presente na vida dele, o Senhor que não o abandona. Então, tu estás comigo, então eu não temerei coisa alguma. E então, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Né? Então, esse vale pode representar qualquer experiência difícil em nossa vida. Experiência que nos enche de temor, inclusive a morte. Nesse vale escuro, nosso pastor vai conosco, do nosso lado, nos guiando, nos aquietando os nossos medos. Ele está conosco. Então, ainda que eu ande por qualquer circunstância difícil, o Senhor está comigo. A gente, por exemplo, vive aqui no Brasil, que está um país muito difícil de viver por conta da violência, né? Muitos bandidos roubando, bandidos matando, tirando vida de pai de família. Então a gente vai trabalhar, vai de carro, vai de ônibus, vai de metrô ou vai a pé, e a gente é como que está passando pelo vale da sombra da morte. Porque em qualquer esquina, em qualquer sinal, em qualquer curva, em qualquer virada, a gente pode se dar com um bandido que venha ameaçar a nossa vida. Então, nós temos que sair para trabalhar, nós temos que sair para estudar, nós temos que sair para fazer a feira, nós temos que sair para cumprir os nossos compromissos. Então, quando a gente sai de casa para assumir nossos compromissos, nós devemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque eu sei que tu vai comigo, que tu vais comigo. Eu sei que tu estás comigo, porque tu és o meu Javé Chamar. E veja que Davi diz, eu não temerei mal nenhum, e ele fala aqui sobre o bordão e o cajado do pastor. O teu bordão e o teu cajado me consolam, que era um instrumento que o pastor usava para guiar as ovelhas, bem como o cajado que tinha uma ponta curva como um guarda-chuva, para que se a ovelha caísse no barranco, o pastor ele não pudesse pegar a ovelha com a mão, então ele enganchava aquela curva
do cajado no pescoço da ovelha e puxava a ovelha de fora, para fora daquele barranco. Então, ele diz, o teu cajado o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, com isso, Davi está falando da proteção que Deus dá a ele. Se eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo. Então, veja, o verdadeiro pastor não foge, não abandona as ovelhas quando vê a chegada do perigo, do predador, mas o pastor encara o perigo para proteger suas ovelhas. Davi relata que numa ocasião ele enfrentou um urso, noutra ocasião ele enfrentou um leão para proteger suas ovelhas. Isso você pode encontrar em 1 Samuel, capítulo 34, versos 34 e 36, quando ele diz assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Então, Davi, como um pastor verdadeiro, encarou o leão e encarou o urso e os matou para proteger as suas ovelhas. Então, a ideia é essa. Assim como eu estou ao lado e à frente das minhas ovelhas, protegendo-as. Estou disposto a dar minha vida por elas, para que elas não sejam alvo fácil dos predadores, do lobo, da raposa, do leão, do urso, ou de qualquer outra fera. Da mesma forma, o Senhor é o meu pastor, está comigo e o Senhor me protegerá. Então, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, meu irmão, seja lá qual for o vale da sombra da morte pelo qual você esteja passando, confie que o Senhor está com você. Nada vai acontecer com você se o Senhor não permitir. Nada vai acontecer com você se o Senhor não permitir. O Senhor está com você, Ele é o teu Javé Chamar, então confie nele. O Salmo aqui fala sobre a nossa confiança em Deus como nosso pastor. Então confie em Deus. Davi confiava em Deus e nós devemos então confiar em Deus. Ele é o nosso pastor, ele não é um mercenário. O mercenário é alguém que não é pastor, cuida do rebanho como um servo contratado apenas para ganhar dinheiro. Mas quando quando o mercenário faz aquela função só por ganhar dinheiro, ele não ama as ovelhas. O que acontece então? Quando ele vê chegar um lobo ou qualquer outra fera, ele abandona as ovelhas e corre e deixa as ovelhas à mercê do lobo. Mas o pastor não. Aquele pastor de verdade que ama as ovelhas, vai à frente das ovelhas e ele encara as feras, ele encara o mal para defender as suas ovelhas. Assim, acontece com Jesus. Jesus não é mercenário, mas Jesus é pastor. Jesus é verdadeiro pastor e ele dá sua vida pelas ovelhas. Ele mesmo disse isso em João capítulo 10, versos 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o grande pastor das nossas almas. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele derramou seu sangue por nós. Seu corpo foi quebrado na cruz por nós. Seu sangue foi derramado por nós. Porque Ele é o nosso pastor de verdade que ama a nossa alma. Ele cuida de nós. Ele nos ama cada um de nós. Então, meu irmão, creia nesse pastor. Confie nesse pastor. Seja lá a circunstância que você esteja passando, seja lá qual seja esse vale da sombra da morte que você esteja passando, confie no seu pastor, o Senhor Jesus. Ao longo da nossa vida, em nossa jornada cristã, teremos muitas experiências diferentes e difíceis, mas nenhuma dessas experiências pegará o nosso bom pastor de surpresa. Podemos confiar nele e ter paz, afinal ele é nosso Javé Shalom. Quanto mais nos aproximamos de nosso pastor, mais seguros ficamos e mais a sua paz enche o nosso coração. Ele prometeu nos dar uma paz diferente, a paz dele, não a paz passageira, não a paz temporária, não a paz do mundo. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a
o mundo, e por conta disso ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você passa pelo vale da sombra da morte, não se turbe o seu coração, não se atemorize, porque o Javé Shalom, Jesus que é nosso Javé Shalom, está com você, meu irmão. Creia nele, confie nele. Seja qual for o vale da sombra da morte, o Javé Shalom, o Javé Shammah, está com você, te dando paz, para que você não se atemorize. O verso 5 do Salmo diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi aqui fala de algumas coisas. Primeiro ele fala de mesa. O Senhor prepara uma mesa. Mesa aqui não é necessariamente esse móvel que você tem na sua casa aí, onde você janta, almoça, onde você faz suas refeições. Também tem sentido, claro, né? De um móvel onde a gente faz as nossas refeições. Mas a ideia de mesa aqui é de algo estendido, algo espalhado, como por exemplo, um pedaço de couro estendido no chão era uma mesa. Eu não sei se você já participou de piquenique, onde você com um grupinho de amigos ou mesmo familiares, você forrou uma toalha no chão ou um lençol e ali você colocou o lanche, colocou sanduíche, colocou refrigerante, suco, ou mesmo o prato de almoço, e ali, como uma mesa, vocês comeram. Já participou dessa experiência? Então aquilo é uma mesa. Então, a ideia de mesa é essa aqui, algo estendido, um pedaço de couro no chão, por exemplo. Mas também a mesa tem aqui a ideia de que também podia ser assim um lugar plano, na montanha, por exemplo. Então você está num lugar elevado, numa região montanhosa, e então naquela região montanhosa você encontra um lugar plano, para onde você leva as ovelhas, para onde o pastor leva as ovelhas, e lá elas comem e lá elas descansam. Então lá é a mesa das ovelhas. Então Davi olhava para isso, né? Olhava para as ovelhas naquele lugar plano, onde elas comiam, e ali era a mesa delas, e então elas comiam e descansavam. Então é a mesa das ovelhas. É o pastor preparando uma mesa para as suas ovelhas. É o Senhor preparando a nossa mesa para suprir as nossas necessidades. Aquilo que nós, de fato, precisamos. Então, nós precisamos confiar que Deus é aquele que supre nossas necessidades. A gente não tem que se preocupar, como Jesus disse, com comida, bebida ou com a roupa. Porque o Senhor sabe que nós precisamos de comer, de beber e de nos vestir. Ele sabe disso. O que Ele quer é que a gente não fique ansioso. Ansiedade é pecado. Ouviu? Quer que eu repita? Ansiedade é pecado. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é falta de confiança em Deus. Quando você fica ansioso, preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, você não está confiando em Deus. Então, ansiedade é pecado. Acabe com a ansiedade, jogue a ansiedade de lado, coloque seu joelho no chão, olhe para o Senhor, porque Ele é o teu pastor e cuida dos teus anseios, cuida de tuas necessidades. Não fique ansioso por nada. No tempo certo, o Javé Shalom se aproxima de você. No tempo certo, o Senhor te abençoará com aquilo que te é necessário. O Senhor não promete fazer você rico, mas o Senhor promete suprir as tuas necessidades. Ele promete te dar o pão de cada dia. Ele te promete isso. Ele cumpre isso aí. Então confia nele. Ele é aquele que prepara uma mesa, aquele que supre nossas necessidades. Depois que Davi diz que o Senhor prepara uma mesa para ele, ele diz que o Senhor unge a sua cabeça com óleo. Ou seja, a figura aqui é que quando as ovelhas, à noite, quando elas saíam, elas estavam pastando e elas eram levadas de volta para o aprisco. Então, quando elas chegavam no aprisco, o pastor examinava as ovelhas uma a uma, para ter certeza de que nenhuma delas tinha se ferido ou ficado doente por ter comido alguma planta venenosa, né? E então, se necessário, se alguma ovelha tivesse alguma ferida, recebesse alguma ferida, o pastor derramava óleo na cabeça das ovelhas para curá-las, porque o óleo servia como remédio naquela época.
né? Então, o pastor derramava óleo no local da ferida, na cabeça ou em qualquer parte do corpo da ovelha, onde tivesse ferida, para que o óleo, fazendo a função do medicamento, pudesse sarar as ovelhas. Ou então, ele derramava óleo na cabeça e nos chifres da ovelha, da ovelha, para espantar mosquitos ou outros insetos. Quer dizer, esse é o cuidado do pastor com as suas ovelhas. E, finalmente, ele diz que o seu cálice transborda. Isso aqui tem a ver a ovelha com sede, então o pastor tinha um cálice grande com duas asas. Ele enchia aquele cálice até a boca, né, de água, e então ele levava para a ovelha, e a ovelha bebia aquela água, e ela matava a sua sede. E então aquelas ovelhas iam dormir seguras e bem tranquilas. Então, essa questão de que o Senhor prepara uma mesa perante nós, de que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, e de que o nosso cálice transborda, tudo isso indica o cuidado que o Senhor tem conosco. Então, Davi usa figuras dos seus cuidados com as ovelhas, usa a figura dos cuidados do pastor com suas ovelhas, para dizer, é assim que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Você não precisa desesperar da vida. Você não precisa ficar ansioso, nervoso por conta da dificuldade da vida. O que você tem que fazer é levar os seus olhos para os céus e saber que de lá vem o teu socorro, porque lá habita aquele que é teu pastor. E na hora certa, ele chega junto de você para suprir as tuas necessidades, para te socorrer, para te ajudar, para te abençoar. Confia nele. Veja, então as ovelhas iam dormir. Chegavam no aprisco e elas iam dormir. O aprisco era um lugar protegido por um muro de pedras, e o próprio pastor se deitava na abertura e servia de porta para aquele aprisco. Então, um lugar cercado de muro, mas na abertura que servia de porta, né, que era o lugar por onde as ovelhas entravam, o pastor se deitava ali e ele servia de porta para as ovelhas. Durante a noite, ladrões ou animais perigosos poderiam se aproximar do aprisco, mas eles não tinham como chegar até as ovelhas. Por quê? Porque o pastor estava ali na porta, deitado, vigiando, guardando suas ovelhas. Quando a gente vê esse fato histórico, a gente compreende melhor aquela mensagem de Jesus em João 10, 7, 9 e 10. Jesus disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, assim como o pastor se deita na abertura do aprisco para proteger suas ovelhas, Jesus diz também que ele é aquele que fica ali na entrada, servindo de porta, para impedir que alguém nos faça mal. Então, isso mostra o cuidado do bom pastor conosco. O ladrão vem para nos matar, roubar e destruir, mas nosso pastor está atento contra as suas ciladas diabólicas e não permite que ele nos vença. O Senhor nem sempre remove o perigo de nossa vida, mas nos ajuda a vencê-lo e não permite que o medo nos paralise. O Senhor está sempre conosco, Ele é o Jeová Shammah, mesmo nos momentos de perigo, e nos faz ser mais que vencedores e ter paz. Ele nos dá paz em meio ao perigo. Ele nos dá paz em meio ao temor. Ele nos dá paz em meio às circunstâncias. Billy Graham escreveu um bom livro sobre o Espírito Santo. E no capítulo que ele trata sobre o fruto do Espírito, ele cita a paz. E quando ele discorre sobre a paz do Senhor, ele cita uma ilustração de um avião que entrou em pane no ar, e o piloto comunicou aos passageiros esse fato, e dizendo que ele ia ter que fazer uma aterrissagem forçada. Quando o avião aterrissou, então os passageiros desesperados começaram a correr, um empurrando o outro, um derrubando o outro, um passando por cima do outro, porque todo mundo queria sair do avião. Ninguém queria ficar dentro. Então houve uma correria muito grande, um tumulto muito grande naquele avião. E ele cita a cena de uma senhora que também vinha no meio da correria,
querendo sair do avião, né, com medo do que pudesse acontecer ao avião e com a vida das pessoas. Enquanto ela vinha correndo, ela trazia nos braços uma criança, um bebê, e aquele bebê dormia um sono profundo. Então, apesar do tumulto, apesar da correria, apesar das circunstâncias, o bebê dormia, ou seja, o bebê tinha paz. Então ele conclui dizendo que é isso que Cristo faz conosco. Ele é o nosso pastor, ele nos dá paz em meio ao tumulto, ele nos dá paz em meio à correria, ele nos dá paz em meio ao temor. Ele é o Javé Shalom, ele é aquele que nos dá paz, independentemente de circunstância, ele nos dá paz. No meio do desemprego, no meio da enfermidade, no meio da perseguição, no meio da provação, no meio do perigo, ele é o Jeová Shalom. Ele nos dá paz. Confie no seu Javé Shalom, que é o teu pastor. O salmista conclui o verso 6 dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa questão aqui de bondade e misericórdia nos lembra um pregador antigo que, falando disso aí, dessa passagem, disse: o Senhor é o meu pastor, e sim, mais do que isso, ele tem ótimos cães pastores, chamados bondade e misericórdia. Eles vão à frente das ovelhas e as seguem. Então, a ideia aqui é de que havia pastores que eles não pastoreavam sozinhos as suas ovelhas, mas eles tinham com eles 12 cães pastores. E aqueles cães pastores ajudavam o pastor na proteção das ovelhas. Quando vinha alguma fera querer pegar alguma ovelha, então não somente o pastor investia contra as feras, mas os próprios cães pastores também ajudavam o pastor a enxotar aquelas feras. E então a ideia aqui, segundo esse pastor antigo, é que bondade e misericórdia são 2 cães pastores que Deus tem conosco para nos guardar, para nos proteger. Né? Que maravilha, né? Deus tem esses 2 cães pastores que nos perseguem a vida toda. Nós nunca deixaremos de contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, nós devemos crer nisso, nesse cuidado que o Senhor tem conosco. Então, já idoso, Davi fez uma retrospectiva de sua longa vida e chegou à conclusão de que, apesar de seus pecados e erros, ele havia sido acompanhado de bondade e de misericórdia. E um dia, quando nós estivermos nos céus, olharemos para trás e diremos: bondade e misericórdia nos acompanharam ao longo de nossa vida terrena. Meu irmão, você nunca vai deixar de contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Ai de nós se não contarmos com a bondade e a misericórdia de Deus. O que nos sustenta até o fim de nossa vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Então, esses são os dois cães pastores do nosso pastor, que nos ajudam na nossa longa jornada da vida. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, que você tenha sido edificado com essa mensagem. Se possível, compartilha esse vídeo com algum amigo teu, com alguém, compartilha nas tuas redes sociais, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Tá certo? Então, um grande abraço para você e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.